Olá, seja muito bem-vindo à sua Dia TV, canal 23.1. Hoje nós vamos lançar um olhar de perspectivas, um olhar otimista sobre o ano que se aproxima. Nós queremos, na realidade, fazer com que você de casa possa refletir de tudo que pode ser feito diferente em 2021. Por isso que nós aqui da Dia TV convidamos especialistas para conversar de diversos temas em nossos estúdios. Este programa é uma tentativa de lançar um olhar de otimismo para o ano que se aproxima. Seja muito bem-vindo ao nosso Perspectivas 2021. E para falar sobre educação, as tendências que devem ser desenvolvidas neste setor tão importante da nossa sociedade, no ano de 2021, eu recebo aqui em nossos estúdios o professor doutor da Universidade Estadual do Piauí, Raimundo Dutra. Oi, professor, tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo ao Dia TV. Olá, Lívio, muito obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui na TV O Dia mais uma vez. Professor, o nosso programa quer realmente lançar um olhar sobre as perspectivas do que vai acontecer em determinados setores neste ano de 2021. Como o nosso tema com o senhor é sobre educação, eu gostaria de lhe perguntar quais são suas perspectivas para a educação básica aqui no estado do Piauí, de forma particular, no próximo ano. O que nós temos, Lívio, nós ainda estamos vivendo um momento pandêmico, né? Então, eu não sei nem se a gente vai falar em pós-pandemia ainda, mas assim, 2021, como a gente ainda está com as indefinições com relação à pandemia, o que nós temos é uma série de transformações no ensino que já se iniciaram agora com a pandemia, como por exemplo, as estratégias metodológicas que estão sendo utilizadas pelos professores nas escolas, nas instituições, que estão tornando o ensino híbrido. Então, essa é a tendência para 2021, que é o ensino que mescla as atividades presenciais, quando elas voltarem a acontecer, com as estratégias remotas no ensino. Então, isso é a tendência, né? Advinda da pandemia. O ensino híbrido ele já era recomendado, inclusive legalmente, antes. Isso está na LDB e tudo, e agora, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, a gente acredita que ele está se consolidando, ele está se constituindo como uma tendência mesmo consolidada. O senhor acredita que também, de certa forma, vai ser a mesma perspectiva no que diz respeito ao ensino superior brasileiro de uma forma geral, adotar essa questão do ensino híbrido? Sim, porque quando nós falamos em ensino, a gente está se referindo ao ensino como um todo, tanto o ensino da educação básica como o ensino da educação superior. Então, a utilização das plataformas digitais, dos aplicativos, das videoaulas, então, todas essas estratégias que hoje estão sendo usadas para a realização do ensino remoto, elas estarão presentes com certeza em 2021, em 2022, em 2023, tanto na educação básica como na educação superior. Isso é inevitável. Professor, essa questão da pandemia do novo coronavírus é algo totalmente inédito, pegou a gente de surpresa, trouxe diversas consequências e também estratégias criativas na tentativa de se conviver de uma forma mais saudável com esta pandemia. O senhor acredita que realmente para os próximos anos, por assim falar, a curto e também médio prazo, é muito precoce se falar em uma total substituição do ensino presencial por uma estratégia totalmente remota, totalmente online de se ensinar? Ainda é muito cedo para se falar sobre isso? Eu não acredito, Lívio, que nós vamos ter essa substituição. Não acredito. Por quê? O momento de crise, né, que é esse da pandemia, neste momento foi necessário que as estratégias de ensino remoto fossem utilizadas pelas instituições educacionais para manter o funcionamento das instituições, mesmo que de forma remota, e também para manter o vínculo dos estudantes com essas instituições e com os processos de aprendizagem. Então, por isso que
as estratégias de ensino remoto, elas vieram à tona, elas se consolidaram também nesse momento de pandemia. Mas elas foram estratégias de enfrentamento a essa dificuldade. Elas foram estratégias para que se mantivessem em funcionamento as instituições, as escolas, as instituições de ensino superior e os processos de aprendizagem continuassem ocorrendo. Mas isso não significa, de nenhuma forma, que o ensino presencial vai deixar de existir. Pelo contrário, a gente vê aí a vontade, o desejo dos professores, dos gestores das escolas, dos gestores educacionais, dos gestores públicos, a vontade, o desejo dos estudantes de retornarem ao ensino presencial, porque todo mundo está sentindo falta, né? Todo mundo está desejoso que o ensino presencial volte. Então, o que nós temos como inevitável é o hibridismo no ensino. Isso é inevitável. Isso aí é uma tendência mesmo que é inevitável, mas em nada isso significa que o ensino presencial vai ser substituído. O que nós vamos ter é uma mescla, uma mistura entre estratégias de ensino presenciais, que ainda serão preponderantes, com as estratégias de ensino remoto. Professor, aproveitando essa sua expressão do hibridismo, eu gostaria de lhe perguntar, porque realmente o que nós temos até o exato momento de tecnologia, no que diz respeito a essa aplicação na educação, para se continuar um processo de educação nesse contexto de pandemia do novo coronavírus, ou foi muito adaptado ou foi feito de última hora? Quais são as perspectivas que o senhor projeta para o ano de 2021, na realidade, a partir do ano de 2021, para o crescimento da tecnologia aplicada à educação? A pandemia uma pandemia é algo que a gente não espera, né? É verdade. É algo que chega de surpresa, nós não nos preparamos para aguardar uma pandemia, não nos preparamos para enfrentar uma pandemia. Então, ocorre que durante a pandemia, durante a crise, durante a dificuldade, a construção de estratégias de enfrentamento é que vai ocorrendo. Essa construção vai ocorrendo no decorrer do momento pandêmico, né, do período pandêmico. Então, essa preparação também vai ocorrendo simultaneamente à ocorrência da pandemia. Aqui no Brasil, a gente não tem um histórico muito forte de investimento em ciência. E principalmente nos últimos anos, a gente tem, pelo contrário, um corte no orçamento destinado à ciência e à tecnologia. Talvez, se a gente tivesse uma história de investimentos altos em ciência aqui no Brasil, talvez a gente estivesse passando por essa pandemia de forma menos difícil. Então, sabido também, a gente tem observado no meio dos pesquisadores, no meio dos gestores públicos, de quem está envolvido na comunidade científica como um todo, e da própria população, né? Também ouvindo a própria população, a gente tem entendido agora, a sociedade parece que está mais consciente do papel da ciência, da importância da ciência. Nesse momento de pandemia, que foi uma dificuldade para toda a sociedade, para todas as pessoas, nos mais diversos campos da vida. Então, a importância da ciência, ela veio à tona também, o reconhecimento da importância da ciência, a valorização da ciência por parte da sociedade. Agora, esperamos também que o poder público, que os gestores públicos possam ter se sensibilizado com essa importância, com essa necessidade de valorização da ciência, para que também futuramente possam investir mais em ciência, possam alocar mais recursos para o desenvolvimento científico, haja vista que durante a pandemia a gente percebeu o quanto que a ciência é importante, o quanto que a ciência pode salvar vidas, o quanto que o conhecimento que é produzido pelos institutos de pesquisa e pelas universidades contribui para a melhoria da qualidade de vida da população e contribui para a resolução de problemas no meio social. O senhor já aposta numa valorização da ciência e tecnologia no Brasil já a partir de 2021 ou o senhor acredita que realmente este é um assunto para algumas décadas mais à frente? Eu acredito que
pode ser que ocorra essa valorização, pelo menos no sentido de investimento, a partir de 2021. Por quê? Porque a comunidade científica tem pressionado muito os órgãos governamentais, os pesquisadores, todas as associações científicas têm pressionado de forma firme os gestores públicos, os gestores recém-eleitos agora, muitos deles, a maioria deles, tanto no legislativo como para o executivo, firmaram compromisso com as associações científicas, com entidades da comunidade científica, esse compromisso dando conta do quanto que eles vão se comprometer com a ciência, do quanto que eles vão se comprometer em buscar recursos para financiar a ciência, a pesquisa e a tecnologia aqui no Brasil. Então, é muito possível que esses gestores que firmaram compromisso com a comunidade científica, se eles vierem, de fato, a cumprir esse compromisso, é possível que agora em 2021 a gente já perceba um avanço, pelo menos no investimento na ciência e tecnologia aqui no Brasil. É o que esperamos, é o que desejamos. Professor, neste ano de 2020, nós aqui da Dia TV fizemos um acompanhamento de todas essas questões ligadas à educação em contexto de pandemia. E um dos pontos mais sensíveis que nós observamos durante todo este ano foram queixas dos professores, daqueles agentes tão importantes nesse processo educacional, de uma falta de capacitação específica para atuar em um contexto de educação híbrida. Os professores não se sentem preparados. O senhor acredita que já a partir de 2021 vai se surgir essa necessidade de melhor capacitar e investir em nossos professores, peças tão importantes do processo educacional? De fato, nós, professores, não estávamos acostumados nem preparados para trabalhar num contexto de ensino remoto. As instituições não estavam preparadas, os gestores públicos não estavam preparados e nós, professores, também não. Como eu disse anteriormente, ninguém se preparou para a pandemia, ninguém se preparou. Então, nós tivemos que nos prepararmos durante a crise. Foi diante da dificuldade, diante da necessidade de enfrentar a crise que nós tivemos que nos preparar. Então, a partir de março, quando o isolamento social começou, né, de forma mais consolidada aqui no Brasil também, foi que nós começamos a perceber que as instituições começaram a se planejar, as instituições educacionais começaram a pensar de como poderiam se preparar com relação a condições de trabalho, com relação a condições mesmo de realização desse ensino remoto. Então, houve uma preparação no percurso, simultaneamente, né, durante a própria crise das instituições, e as instituições, diante disso, também buscaram, na maioria dos casos, tanto no âmbito público como no âmbito privado, buscaram estimular, trabalhar, ensinar os seus professores, ofertar processos formativos para que os professores também aprendessem a utilizar essas estratégias remotas, construíssem estratégias remotas. Então, foi tudo sendo aprendido ao mesmo tempo que se enfrentava a dificuldade, ao mesmo tempo que se enfrentava a crise. Um desafio. Isso foi e continua sendo ainda, mas um desafio que foi maior ainda lá no início, um desafio para os gestores educacionais, para os gestores públicos, para os gestores das instituições e para os professores, que foi talvez quem enfrentou o maior desafio, foram os professores. O desafio continua, esse desafio ele vai continuar em 2020, só que agora com menos intensidade, com menos dificuldade. Por quê? Porque toda essa preparação, ela já vem, foi iniciada lá no início, lá em março, né, durante todo esse ano. Então, os desafios vão continuar, mas agora os professores já bem mais fortalecidos, as instituições bem mais fortalecidas também, para enfrentar os desafios que estão por vir aí no ano que vem.
Professor, já ia encerrar nossa entrevista, mas agora realmente me apareceu uma questão na minha cabeça que eu gostaria realmente de tratar com o senhor. Também durante o ano de 2020, nós observamos a necessidade de um envolvimento maior da família no processo educacional, principalmente de crianças e jovens adolescentes. O senhor acredita que é uma perspectiva para o ano de 2021 cada vez mais um fortalecimento da participação familiar nesse processo educacional, não apenas confiando às escolas e deixando meio que as escolas sejam responsáveis pela educação das nossas crianças? A pandemia trouxe diversas oportunidades de aprendizagem para todas as pessoas. Aprendizagens dos mais diversos campos. A articulação, a integração, a contribuição da família para os processos educativos da criança que ocorrem na escola sempre foi um desejo muito grande das escolas. As escolas sempre procuraram essa parceria com a família, sempre desejaram essa parceria com a família. E nesse momento também de ensino remoto, foi necessário que as famílias se aproximassem muito mais da escola, se aproximassem muito mais dos processos de aprendizagem dos seus filhos, né, crianças, adolescentes, se aproximassem mais e acompanhassem mais e melhor esse processo educativo por meio do ensino remoto. Eu creio que a tendência é que essa aproximação permaneça. Quando a pandemia passar, ou mesmo que não venha passar já já, e a gente torce para que ela passe logo, mas num futuro breve, em 2021, por exemplo, nós com certeza teremos a família mais próxima dos processos de ensino dos seus filhos, de suas crianças, de seus adolescentes, porque eu creio que essa foi uma das aprendizagens, uma das muitas aprendizagens que a gente teve, que as famílias, que os pais, que as mães, que os responsáveis tiveram agora no momento de pandemia. Mas o sabor da pandemia, né, professor? Uma maior participação dos pais, da família como um todo no processo educacional. Porque a pandemia trouxe muita dificuldade, está trazendo muitas dificuldades para todos nós, mas diante das dificuldades, as dificuldades elas requerem da gente? Elas requerem enfrentamento. Claro. Crise requer de nós que somos cidadãos e estratégia de enfrentamento. Para isso, a gente não pode cruzar os braços diante da crise. Diante de toda crise, o nosso papel é descruzar os braços e enfrentar, criar estratégias para enfrentar. E foi isso que as escolas fizeram, foi isso que as instituições educacionais fizeram, foi isso que os gestores públicos e os gestores educacionais fizeram. Então, quando se está construindo estratégia de enfrentamento a uma crise, há aprendizagens dos mais diversos tipos. Porque há a construção de estratégias que buscam algo que você não estava acostumado antes, que você não tinha o hábito de realizar antes, e tudo isso é aprendizagem. E eu creio que nós, mesmo com as dificuldades, mesmo na dor, como a gente diz, nós aprendemos muito no campo da educação. Inclusive, pensar na educação do futuro. Esse foi um momento também, esse momento de pandemia, foi um momento para que professores, gestores, tanto gestores públicos como os gestores educacionais, pudessem pensar nas perspectivas para a educação no futuro. Esse foi um momento também em que a tecnologia se fez muito presente nas instituições. E há quanto tempo a tecnologia não vem aí tentando entrar nas instituições educacionais? Há quanto tempo? Né? E havia resistência por parte de muitos gestores, havia resistência por parte de boa parte dos professores, havia resistência inclusive das próprias famílias. Então agora a tecnologia chegou e entrou nas escolas de vez, de forma que ela não tão cedo vai sair. É o ingresso da tecnologia na escola, o ingresso da tecnologia no ensino que, mesmo nessa dificuldade, chegou, se consolidou e vai ficar. E quando a gente pensou em tudo isso, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa no futuro da educação, que vai ser inevitável ter ensino híbrido, que vai ser inevitável também a gente ter a tecnologia presente no campo educacional no futuro. Professor Raimundo Dutra, muito obrigado pela sua participação. Um excelente 2021, cheio de perspectivas para o senhor. Até a próxima. Obrigado e um feliz 2021 a todos os telespectadores da TV O Dia. Muito obrigado. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco vamos falar sobre mobilidade urbana e sustentabilidade aqui na capital do estado do Piauí para o ano que se aproxima.
Você continua na Dia TV, canal 23.1 e eu volto já.